Um. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha que está de forma presencial e vocês que estão de forma remota. Ó, abram aí na página 166, certo? A gente vai responder algumas questões. Eu parei na sexta questão, só vou recapitular para a gente continuar. Vou recapitular a sexta e a gente continua a partir da sétima, certo? Ó, a sexta questão diz assim, ó. Na orelha média, encontramos o martelo, a bigorna e o estribo, que a gente viu na aula passada, lá na sala Google, certo? No modelo 3D. Foi. No modelo 3D do corpo humano, certo? Aí a questão está perguntando assim, ó. O que são essas estruturas e para que servem? Servem. Exatamente. E os três são, como a gente viu, numa seção transversal do corpo, eles estão na orelha média, certo? E eles amplificam o som a partir da vibração do tímpano, certo? Sétima questão, é bem grandezinha. Eu vou ler aqui bem devagarzinho, acompanhe comigo a leitura. Os canais semicirculares, também denominados de labirinto, correspondem a 3 tubos ósseos interconectados, preenchidos por um líquido, chamado de endolinfa, certo? Quando movimentamos a cabeça, o líquido se desloca dentro dos canais. O deslocamento desse líquido estimula nervos específicos que enviam ao cérebro informações sobre a posição do nosso corpo em relação ao ambiente. Baseado nessas informações, explica o que normalmente causa enjoo durante os passeios de barco. Ó, a resposta é a seguinte. Não, primeiro eu vou explicar, depois eu vou dizer o que vocês vão escrever. Ó. A gente tem, nesses canais semicirculares, chamados de cóclea, um líquido, certo? Funciona assim, ó. O tímpano, ele vibra, certo? Aí faz, ó. O tímpano vibrando, faz o martelo, o tímpano na minha mão, certo? Martelo, bigorna, estribo, meu piloto. O tímpano vibrar, faz o martelo, a bigorna, o estribo, vibrar também. Aí ele bate na cóclea, certo? Essa vibração aqui é que produz o som. Só que essa água que está aqui dentro da cóclea, ela serve para localizar nessa posição. Se a gente estiver em pé, a gente está assim, quando deita, ó, percebe que o líquido vai para um lado, vai para o outro. A mesma coisa acontece com a cóclea. Faz isso, ó. Pode ser. A surdez pode dar de várias formas. Tanto quando você estoura o tímpano, quando você não tem mais os ossos, pode ser coclear, pode ser no nervo. Cada área do ouvido pode dar um tipo de surdez diferente. Mas pode também dar polícia. O quê? Mas pode também dar polícia. Dá o quê? Mas também pode dar polícia no martelo não bater. Pode. Aí é surdez leve. Fale. O quê, né? Pode ir lá e pode pegar água. Certo? O tímpano vibrou, martelo, bigorna, estribo, bate na cóclea. O ouvido, como a gente viu ontem, nem lembro que aceitou essa pergunta, tem 2 funções. Não. E o quê? É equilibrar o corpo, vai ganhar um pirulito por causa disso.
Certo? Ó, o ouvido tem a função de escutar e equilibrar o corpo por conta do líquido que tem dentro da cóclea, que vai dizer qual posição a gente está, certo? Além da cóclea, nosso corpo sabe nossa posição através da visão dos ossos e do músculo, certo? Quando a gente está num barco, nosso corpo está parado, certo? Mas a gente não está balançando, então a cóclea está informando para o corpo que a gente está balançando e o nosso olho e o nosso músculo está informando que a gente está parado. E aí você tem um contraste dessas duas informações. E o que acontece quando a gente faz isso? Você fica com enjoo. Porque o seu corpo não sabe se você de fato está parado ou se você está em movimento. E aí você fica enjoado. E aí vocês podem escrever aí na 7ª questão, página 166. O enjoo, com 2 O's, o enjoo, num passeio de barco, João Felipe a máscara, Lucas a máscara. O enjoo num passeio de barco, um enjoo num passeio de barco causa confusão na mente. O enjoo no passeio de barco causa confusão na mente. Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? E aí, quem tem labirintite, eu falei para vocês que tudo que tem ite é inflamação, certo? Ite, tipo bronquite, rinite, sinusite, labirintite, tudo que tem ite é inflamação, certo? Tem o quê? Como qual doença? Mas o que tem ite é sinônimo para ciência, certo? É sinônimo de inflamação. Labirintite é a inflamação do labirinto, que também é chamado de cóclea. E aí, quando você inflama esse órgão, você fica com desequilíbrio. É muita máscara, Lucas. Tomando remédio. O quê? Para passar a questão para ela? Explicar o quê? A questão 7 é assim, ó. O nosso corpo, antes de escrever, eu vou explicar, olha para mim, Clarice. O nosso corpo, ele tem um tímpano que a gente viu ontem, certo? Martelo, bigorna e estribo. Quando o tímpano vibra, eu vou vibrar até... Ó, eu vou ter o tímpano, tá como se fosse minha mão, martelo, bigorna e estribo, que é o meu piloto, certo? Quando o tímpano vibra, martelo, bigorna e estribo vibra também. Eu vou bater na cóclea, que é isso aqui, e vou gerar vibrações. Essas vibrações são a produção do som. O ouvido tem duas funções, como Augusto sempre lembra. O ouvido é responsável por escutar e também pelo equilíbrio do corpo. Depois eu tenho repetido 5 vezes. Também se você não soubesse. E aí no barco, você tem o seu corpo informando que você está parado e a cóclea balançando, que é o líquido, tem um líquido dentro da cóclea, certo? E aí você tem enjoo.
E aí você pode escrever assim, ó. O enjoo é causado... Enjoo assim, ó, Clarice. Enjoo, Clarice. Com 2 olhos. O enjoo é causado pela confusão no cérebro. Página 166, questão 7. O enjoo é causado pela confusão no cérebro. Alô? Ô, Luan. Venha pra cá, bora. Lucas. Pra aqui, a cabeça. Bora. E vamos ganhar. Luan tá saindo. Aí não, top 10 mil perguntas. A gente fez que todo mundo. Segura não, fica pronta. Que babado. Bota a máscara. Não parece não. Vai sentar, eu vou botar. Mas a borracha vai dar na minha cabeça e ali. Não, você vai aparecer no vídeo, meu filho. Vai. Pronto, vamos agora para a página 167. Página 167. Agora, se colocar coisa, eu não posso ainda também, não. Página 167. Vou denunciar. É o quê? Deixa ele. Página 167, primeira questão. Diz assim, ó. Ó, na primeira questão diz o seguinte, ó. Avisando os sentidos mais importantes para o ser humano. Assinale a alternativa correta sobre a estrutura do olho humano. A primeira questão da página 167. É letra B de bola. Diz o seguinte, ó. A íris é contrátil e recobre a cristalina. Certo? Segunda questão da página.
vou dar a resposta aqui. Segunda questão. No ser humano, os canais semicirculares, órgãos responsáveis pela manutenção do equilíbrio, estão localizados aonde? Valendo pirulito. Só menos João Felipe e Lucas. Acertou, né, Júlia? Cinco, quatro. A primeira é B aqui, ó. A segunda letra A, meu amor. Levanta a máscara. É verdade, ele está perguntando a aula. Vou deixar passar. Pronto. Terceira questão. O ser humano possui vários receptores sensoriais através dos quais recebe informações do meio ambiente, enviando-as ao encéfalo que as processa. Cones e bastonetos, bem como cóclea e células ciliadas, são estruturas ligadas a esse sistema. Indique a opção que, respectivamente, relaciona as estruturas dos sentidos. Ó, letra B. Letra B. Quer outro pirulito? Quer outro? Quer outro pirulito? Você tem a resposta para ficar para essa geração. Pronto. Terceira questão. Letra B de bola. Ó, cones e bastonetos são regiões da visão, certo? Cóclea e células ciliadas, células do ouvido. Então, aí, visão e audição. Quarta questão. Quarta questão. Os animais. Quarta questão. Os animais possuem órgãos dos sentidos que lhe permitem se relacionar com o meio ambiente. Esses órgãos podem ser classificados de várias maneiras. Um dos sistemas de classificação os situa em categorias de acordo com o tipo do estímulo que são sensíveis. Relacione cada órgão de sentidos de acordo com o estímulo que é sensível. Eu já sei o meu livro para vocês saberem a resposta. Eu não estou perguntando nada, não. Ó, eu tenho, ó, 1, 2, 3 e 4. Quimioreceptor, mecanorreceptor, fotorreceptor e termorreceptor, certo? Quimioreceptor, ele é relativo a coisas químicas e tal. Então vai ser aí, ó, vai ser ligado ao odor. Como eu falei, o cheiro das coisas, ele é medido, certo? Pelas substâncias químicas que a gente absorve. Porque algumas coisas têm cheiro e outras não. Porque as coisas que têm cheiro, elas exalam um líquido que vira vapor.
E esse vapor a gente consegue absorver pelo nariz, certo? Então, um está relacionado ao odor. Mecanoreceptor, mecano é tato, certo? Então vai ser... Eita, 1, 3, 2, 1. O mecanoreceptor está ligado ao tato. O suor não faz, exatamente. O que dá um mau cheiro são as bactérias no nosso corpo. 1, 3, 2, 1. 3, 4. Ó. Fotorreceptor, esse termo foto é relativo à luz, certo? Por isso que tá, fotorreceptor são receptores do olho. E termorreceptor de temperatura como calor, certo? Quarta questão, letra C. Quinta questão. No organismo humano, os receptores sensoriais responsáveis pelo sentido do olfato podem ser classificados como... Odor e olfato usam o mesmo mecanismo, que é reconhecer substâncias químicas no ambiente, certo? Então, quinta questão também é a letra C. E não é receptor. Mas ele tá falando coisa da aula, né? Ele não falou coisa da aula 10 vezes. Fulano falou. Pronto. Bora, gente. Só falta 5 minutos. Arminha. 5 minutos. Ó, agora na página 168. Pode usar aqui, olha. Pode usar aqui, não tá aqui. Mas sim, duas letras da questão. Se eu tiver letras não, de duas vezes. É três, é a terceira vez que você obriga a Ronaldinho. Oxi, não. Os meninos ganham assim, letra, aí como assim não ganha? Os caras vão ficar com quatro. Aí, ó, tá vendo? Outro, falta assim. Ó, sexta questão. Aí tem letra A e B, certo? Não vai dar tempo de eu ler. Mas as respostas da letra A. Pronto. Ó. Sexta questão, letra A. Orelha externa, média e interna. E a letra B é a orelha externa. Letra B, orelha interna. Sétima questão, letra D de dado. A letra B, orelha interna. Levanta a máscara. Oitava questão, letra D, Iris. Deixa eu ver, vamos ver.
Não pode vir para aparecer aqui não, vai. Nona questão, não pode aparecer não, meu filho. Oh. Oitava questão. Bora fazer uma